Essa informação vai chegar no sistema nervoso central por vias que são muito organizadas topograficamente, e quando chegar lá no seu córtex gustativo, você vai falar, opa, estou sentindo gosto de salgado. Porque essa célula é específica para o sódio. Então ela vai ativar essa fibra e essa fibra vai levar essa informação de salgado. Vamos falar dos outros gostos. Qual seria o gosto azedo? O azedo é produzido por que tipo de substância? Acho que tem um outro salgado aqui, não tem. Na verdade tem uma outra, eu não vou entrar em detalhes aqui, o salgado é isso. Certo? O azedo é produzido por qual tipo de substância? Ácido. O que é azedo? Vinagre é azedo, limão é azedo, laranja pode ser azeda, certo? E ácido é uma coisa que tem o quê? O que ácidos tem que vão gerar o azedo? Hidrogênio, H+. Na verdade, um próton, que nunca aqui na água, em solução aquosa, nunca é um próton sozinho, mas é aquele H3 ou mais. Mas a gente esquece disso e fala do próton. Então, o azedo é um íon H+. Olha só que legal, se você colocar uma colher de vinagre na sua língua, vai aumentar a concentração de H+, na língua. E pela mesma razão do slide anterior, aumentando a concentração de H+, aumenta o gradiente de H+, o H+, vai tender a entrar dentro da célula receptora. Se houver canais para hidrogênio, e tem, né? Até tem canais para hidrogênio. Só que eu pergunto para vocês agora, que vocês são doutores em bioquímica. Começaram a fazer? Ah, não é no primeiro ano, é verdade, né? Bom, então vocês são mestrandos em bioquímica, certo? Mas vocês já devem ter tido alguma coisa, não, talvez não, são as primeiras semanas, talvez não. Mas será que, da mesma forma que o sódio entrou na célula, até pode entrar uma quantidade de sódio razoável na célula, eu pergunto, será que o hidrogênio pode entrar dentro da célula sem qualquer problema? E por que não? Bom, vocês sabem que o hidrogênio, uma medida de hidrogênio, até uma unidade que a gente usa é o quê? É o pH. pH, na verdade, pH é simplesmente uma medida de concentração do hidrogênio. O pessoal às vezes fica meio chateado, fica meio assim, nossa, pH é o menos log da concentração. Eu acho que isso daí não tem nada de misterioso nisso, né? Mas porque tem logaritmo, uma coisa fica meio... O log está lá simplesmente para transformar o expoente no número, ou seja, em vez de ficar falando 10 a menos 7, tá certo? O que é o log de 10 a menos 7 na base 10? É menos 7. E se é menos log, o menos 7 vira 7. Então, simplesmente, em vez de ficar falando toda hora 10 a menos 7 mol por litro, você fala pH 7. pH é simplesmente um artifício matemático para os caras conversarem, para falar concentração, não precisa falar 10 a menos 7 toda hora, basta falar o número que está no expoente, 7. Se for 10 a menos 11, o pH é 11. Mas é simplesmente uma forma mais curta de se referir àquela concentração. Bom, então o que acontece? O pH da água normal se a concentração na água destilada normal é 10 a menos 7, o pH 7 é o pH neutro. Agora, por que o pH, inventaram o pH e não inventaram o PNA, né? o PCA para o cálcio, ou PK+, para o potássio? Por que existe pH para sódio, para hidrogênio, e não existe um P alguma coisa para as outras? Porque o hidrogênio é tão importante e as concentrações dele são tão baixinhas que normalmente precisou usar foi útil criar vamos dizer, uma medida em que você fica ali 10 a menos 7, 10 a menos 8, 10 a menos 9, então o pH vai ser 7, 8, 9. Muito bem. E por que o pH, primeiro, não varia tanto, as concentrações são baixas, né? Quer dizer, o pH varia muito, mas as concentrações, quando você vai de 10 a menos 7 para 10 a menos 6, na verdade aumentou 10 vezes a concentração. Mas ainda é uma concentração muito baixa, certo? Primeiro, por que tem que ser essas concentrações baixas? Porque o hidrogênio, se ele entrar na célula, ele vai fazer o quê? Desarranjos biofísicos, vamos chamar assim, muito extensos, muito maiores do que se o sódio, o potássio, qualquer outro íon entra na célula. Como o hidrogênio é um próton, ou seja, ele é um próton sem eletrosfera, sem nada, ele exerce uma força elétrica enorme sobre qualquer coisa que ele chegue perto. E vocês sabem que o hidrogênio, o ácido, vai fazer o que com proteínas?
desnaturar. Vocês já tiveram estrutura primária, secundária, terciária de proteína? O que o hidrogênio faz? Ele pega, se você aumentar o pH ou diminuir muito o pH, o que vai acontecer? Ele vai mudar muito o balanço de forças eletrostáticas e vai fazer com que as proteínas se desnaturem. Então, o hidrogênio não pode aumentar muito, aí nem diminuir muito. Ele tem que sempre ficar dentro de uma faixa próxima do pH neutro. É por isso que o nosso corpo tem mecanismos muito estritos para controlar o pH e que vocês vão aprender ao longo desse curso. Tá certo? Então, o pH tem que ser mantido dentro de limites muito estritos, porque o hidrogênio é um íon muito perigoso, mais perigoso do que qualquer outro cátion que vocês conheçam. Perigoso em que sentido? Perigoso no sentido de causar desarranjos elétricos na célula. E aí, claro, o hidrogênio vai ser muito importante em vários processos biofísicos dentro da célula. Por isso que não dá para o hidrogênio entrar dentro da célula que nem um doidão. Então esse mecanismo de ter um canal para hidrogênio, o hidrogênio entra e aí hipopolariza, embora possa exista, ele não pode ser muito representativo, ele não pode ser muito resultado. Esse não é um mecanismo melhor. Existe uma outra maneira de você detectar hidrogênio. Olha só, em vez de hidrogênio simplesmente entrar na célula e hipopolarizar, uma outra maneira é o seguinte: o hidrogênio que está aqui fora, ele bloqueia um canal de potássio. Se ele bloquear um canal de potássio, potássio vai sair mais ou menos da célula. Vai sair menos, e saindo menos potássio, a célula também sofre uma hipopolarização. Então a transdução do azedo, que é basicamente por conta do hidrogênio, ele é indireto. Não é pela entrada do hidrogênio na célula, mas é pela diminuição, pelo bloqueio da saída de potássio, que faz com que você tenha uma hipopolarização dessa membrana. E aí, de novo, se hipopolariza, abre canal para cálcio, entra cálcio, libera neurotransmissor, age aqui na fibra aferente e vai embora para dentro do sistema nervoso central. Como essas vias são relativamente segregadas, se a informação chegar pela via do salgado, você diz, estou sentindo o gosto do salgado. Se a informação chegar pela via do azedo, você vai falar, estou sentindo um gosto azedo. Salgado e azedo são os mecanismos mais simples de transdução que existem, certo? Se a gente vai para o doce, o que é doce normalmente? Que coisas da natureza são doces e tiveram provavelmente um papel evolutivo importante? Leite. Hã? Leite. Né? Mas o leite até não é. Pode ser docinho. Comparado com outras coisas, ele é doce. O que mais? Frutas. Frutas podem ser muito doces, tá certo? Como elas podem ser azedas. Em geral, uma fruta azeda é uma fruta boa para comer? Já está pronta? Não. Quando que a fruta está gostosa para comer? Já está menos azeda, está mais doce. Agora, isso é coincidência? Não. Na verdade, olha só que legal, não tem nada de absoluto na fruta ser azeda ou doce e ser gostoso. O que existe é o seguinte: nós fomos selecionados para sentir o doce nas coisas que estão maduras e boas para comer. E aí, se algum parente nosso, lá no antepassado nosso, sentisse alguma coisa azeda, um gosto azedo, um gosto ruim no doce, ele não teria comido a fruta boa. Talvez tivesse comido a fruta ruim. Esse cara ficou para contar a história? Não, ele foi selecionado. Então, quem ficou? Ficou para contar a história quem comeu a fruta boa e não comeu a fruta ruim. E esse cara foi selecionado para fazer isso porque ele sentia um gosto gostoso na fruta boa, o doce, e não na fruta ruim. Só que doces são açúcares, em geral. Quer dizer, a gente atribui o gosto doce a açúcares, que são moléculas complexas, grandes, né? Glicose, sacarose, frutose. Molécula grande não vai entrar dentro da célula, ele vai fazer qualquer... Primeiro que é neutra, uma molécula de sacarose não vai entrar, se entrasse na célula, não ia fazer nem hipopolarização, nem ímpeto, porque é uma molécula neutra, não é um íon. E segundo, que ela não vai entrar na célula de graça, porque ela é muito grande. Então, como é que a natureza arranjou um jeito de fazer a transdução? O doce, na verdade, é o seguinte: existe um receptor na membrana, uma proteína de membrana, que se acopla, por exemplo, à sacarose, que é um açúcar. Então a sacarose não precisa entrar dentro da célula. Ela se acopla a um receptor de membrana
e se acoplando ao receptor de membrana faz aquilo que vocês aprenderam com o Donato em termos de segundos mensageiros, aquelas vias que vocês aprenderam já. O que acontece é que essa proteína, esse receptor de membrana, dá origem a uma cascata bioquímica, por exemplo, nesse caso aqui, a via do AMP cíclico, que dá gera a produção de uma enzima chamada fosfatase fosfoquinase A, que faz o que uma fosfoquinase? Quinases, vão aprender em bioquímica, se já que já não viram, quinase é uma enzima que pendura um radical fosfato em alguém. Então, quinase é o nome genérico de qualquer enzima que vai lá e associa, pendura, agrega um radical fosfato em alguém. Se uma enzima fosfoquinase pendurar um fosfato num canal de potássio, por jogo de cargas elétricas, ele fecha esse canal e o potássio para de sair, ou diminui a saída, ou seja, hipopolariza novamente. Então agora é legal porque o resultado, de novo, é uma hipopolarização, só que por uma via de sinalização intracelular e que envolve, portanto, toda uma sequência de passos que vocês já tiveram, e são muito parecida com o que vocês já tiveram em sinapse, em integração sináptica algumas aulas atrás. E, de novo, se diminui a saída de potássio e causa uma hipopolarização, abre canal de cálcio voltagem independente, e o cálcio faz a vesícula se fundir com a membrana, libera neurotransmissor, produz potencial de ação na fibra aferente. E aí a gente tem o doce.